passamos a apresentar Diocese em Evangelização. Ouvimos o Evangelho de João, em que ele narra a experiência de João Batista e o testemunho de João Batista a respeito de Jesus, quando Jesus então foi até João para se manifestar a ele, para proporcionar um encontro dele com João Batista. Nós sabemos que eram primos, né? Maria e Isabel eram primas, mas não cresceram juntos. João Batista, desde o início, já foi para o deserto, ainda criança, cresceu numa comunidade, talvez junto a Qumran, de forma que eles não se conheciam, né? Por isso que aqui no Evangelho, João Batista diz, olha, vem alguém que eu não conhecia. E ele fez a experiência de Jesus quando Jesus foi para ser batizado. Então, o primeiro ponto é esse, né? Nós somos chamados a termos uma experiência concreta de Jesus Cristo. Jesus Cristo, no qual encontramos o amor de Deus, Jesus Cristo que vem junto a nós, a nossa vida, e entra de alguma forma em nossas vidas. E Jesus entra em nossa vida, aqui em João Batista, foi através do batismo, em que ele viu então o Espírito descer sobre Jesus. Mas Jesus entra em nossa vida de algumas formas que nós muitas vezes não compreendemos, não entendemos. Muitas vezes a partir dos acontecimentos difíceis, que era acontecimento de morte. Por exemplo, hoje aqui mesmo, nessa celebração, algumas famílias estão vindo aqui celebrar pelo sufrágio de parentes, de entes queridos que passaram desta vida para a eternidade. Então, é uma maneira de... nós precisamos dessa certeza em Jesus, né, da vida eterna para cada um de nós, né? Então precisamos dessa experiência, né, de Cristo vivo, ressuscitado, e Ele entra em nossas vidas de forma que nós nem sempre entendemos, né? Hoje eu celebrei um casamento aqui à tarde, e o casamento foi, o Evangelho era das bodas de Caná, né? Interessante as bodas de Caná, como no início Jesus está meio num cantinho. Muitas vezes nós também relegamos a Jesus um lugar meio ao canto de nossa vida, um lugar secundário de nossas vidas. Não damos de fato uma abertura para que Ele esteja no centro de nossas vidas, porque nós é que queremos sermos os protagonistas de nossas vidas, resolvemos as coisas, fazemos as coisas sempre a meu modo, sempre a nossa maneira, sempre conforme nós queremos, e dessa forma nós nem sempre percebemos que o pecado às vezes se aninha em nossas vidas e que nós nos tornamos orgulhosos, arrogantes, egoístas, e vamos vivendo não caminhando conforme a santidade que nos pedia aqui a segunda leitura, mas vamos vivendo de forma a fazermos nosso caminho distante de Deus, colocando Jesus e a palavra de Deus e o projeto de Deus de uma forma secundária no nosso dia a dia. Por isso o Senhor procura alguma forma de entrar em nossas vidas. Por isso uma das formas que Ele entra é através do sofrimento, muitas vezes. Nós não entendemos a cruz, não queremos saber as dificuldades da vida, daquilo que pesa no nosso dia a dia. E hoje nós estamos vivendo num mundo como esse, em que muitas vezes pautado pela violência, pautado pela divisão, até mesmo entre as famílias, pautada por situações assim que levam as pessoas a viverem essa polarização, né? Então o Senhor vem se colocar entre nós para caminhar conosco, né? Dizia... Então, naquele Evangelho, fazendo um paralelo aqui, esse Evangelho das bodas de Caná, Jesus está ali ao lado, mas Ele sabe que nós precisamos dEle, e num determinado momento Ele então se manifesta na nossa vida, porque nós precisamos dEle. Ele nos salva, Ele é esse Cordeiro que tira o pecado do mundo, né? E só Ele é capaz, tem esse poder de tirar o pecado do mundo, só Ele é capaz de tirar a agressividade do mundo, só Ele é capaz de tirar muitas vezes o egoísmo, o orgulho, a vaidade que está dentro dos nossos corações, para que nós possamos nosso dia a dia também sermos servos, né? Porque aqui fala o Cordeiro de Deus, né? Servo, o Cordeiro de Deus é reconhecido no Antigo Testamento, naquele momento precedente à saída do Egito, quando então houve o sacrifício dos cordeiros, e do sangue do cordeiro passado ali nos portais,
Então, o anjo da morte pulou e dessa forma poupou os primogênitos ali dos egípcios. E também o servo aparece no livro de Isaías, na figura daquele que vem para tomar os pecados, as dores das pessoas, os nossos pecados, as nossas enfermidades, para curá-las, para dessa forma nos salvar. Então, o testemunho que João Batista fez de Jesus é esse, de aquele que veio para nos salvar daquele que nós precisamos no nosso dia a dia dele, porque muitos são os males que permeiam a nossa vida, que estão entre nós, quer do ponto de vista pessoal, comunitário, do ponto de vista social, e ele vem para não deixar que falte em nossos corações a esperança e para que tenhamos sempre um horizonte de que Deus vem, podemos caminhar, podemos contar com Ele e assim experimentarmos o amor dele em cada acontecimento e que não falte jamais o seu amor no nosso horizonte, nos nossos corações. Diocese em Evangelização.